Amados, agora eu estou entendendo o motivo pelo qual Deus me trouxe um versículo hoje pela manhã. Eu disse, Senhor, eu vou compartilhar aqui num grupo que eu faço parte. Beleza. E olha eu aqui trazendo esse versículo de hoje como pregação da palavra de hoje, né? E se encontra em Salmo, capítulo 17, só 2 versículos, o 8 e 9, que diz assim: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Do ímpio que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Né? Então, de início, a gente fecha nesse início aqui, ó. Guarda-me, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Logo, primeira reflexão que Deus me trouxe foi, aqui é Davi fazendo uma oração. Davi poderia ter dito, guarda-me como um menino aos teus olhos. Mas o menino, o varão, ele é o guerreiro. Ele é o protetor. E quem é o frágil? É a menina, que não tem a força física, que não tem o preparo para a guerra. Não é? Não é o menino, é a menina. E por isso que ele se compara nesse momento, pelo receio dos ataques que ele vinha sofrendo, ele dizia, guarda-me como a menina. Olha, Senhor, nesse momento eu estou frágil. Nesse momento eu me encontro sem forças. Nesse momento eu preciso da tua proteção. Eu imaginei logo dessa forma. Assim o Espírito Santo me fez entender. E aí agora vou mastigar um pouquinho aqui. Veja bem. Os nossos olhos, eles são importantes demais. Graças aos nossos olhos, nós vemos a natureza, vemos as pessoas que amamos, vemos tudo que está em volta. Os nossos olhos, eles regulam a quantidade de luz que entra neles. Não é à toa que a íris do nosso olho, a pupila, ela dilata ou não, dependendo da claridade. Né? Ou seja, ele vai se ajustando à necessidade do que precisa ser visto. E os nossos olhos físicos, quando adquirimos uma maturidade espiritual, que é isso que vem falar sobre a vida de Abigail, olha como as coisas se encaixam. Quando adquirimos essa mesma visão espiritualmente falando, os nossos olhos vão se adaptando ao que precisa ser visto, compreendido, enxergado, para que nos permita não só ver, mas nos orientar. Nos orientar mesmo em condições de pouca luz, onde ninguém está percebendo o que está acontecendo em volta. Mas Deus faz eu e você ver o que a gente costuma dizer aqui numa linguagem popular, chifre em cabeça de cavalo. Não é? Os olhos espirituais veem coisas que olhos comuns não conseguem ver. Uma característica importante dos nossos olhos é que ele é delicado, ele é sensível. Qualquer coisa estranha nos nossos olhos causa um incômodo grande, às vezes até dor, por menor que seja o incômodo. E eu estou falando dessa vez da parte física. Mas tudo no mundo físico, ele tem uma mensagem, uma lição para o nosso espiritual. É por isso que a gente deve proteger os nossos olhos, porque é por meio deles que entram coisas. Olha, é de acordo com o que a gente vê, a gente se entristece, a gente se alegra, a gente se zanga, a gente se ofende. Então, os nossos olhos são portas. São portas. O salmista Davi, aqui no Salmo 17, eu comecei falando disso, ele se sentiu ameaçado pelos inimigos que o cercavam. Detalhe, Davi, um grande guerreiro, que já tinha vencido tantas batalhas que até então ninguém conseguiu parar. Estava ali acuado, com medo, assombrado. O perigo que perseguia Davi fazia com que ele se sentisse vulnerável e exposto a qualquer ataque, a qualquer momento. Por isso que ele diz, a menina dos teus olhos. Assim como os nossos olhos estão expostos à poeira, às partículas, à poluição, Davi se sentiu assim, vulnerável, sem proteção. Em meio àquelas ameaças que buscavam destruir a vida dele. Não era só
o ministério para que ele não era a vida mesmo, dar fim, dar cabo de Davi. Ele se voltou para onde? Não, agora eu vou chorar, vou correr, vou espernear, vou... Não. Ele se voltou para o Senhor, para pedir a sua proteção e cuidado. Gente, eu me maravilhei com essa parte do versículo que diz o seguinte, depois que ele fala, protege-me como a menina dos teus olhos, olha o que ele diz. Esconde-me à sombra das tuas asas. Oh, glória! Amados, lá no Salmo 91, ele diz, esconde-me debaixo das tuas asas, estarei seguro. Aqui, Davi diz nem das asas, ele só a sombra. Só a sombra das asas do Senhor seria suficiente para que Davi se sentisse seguro. Olha o poder sobrenatural de Deus, amados. A sombra do Onipotente descansará. Se só a sombra é o suficiente, imagina as asas todinhas, gente. Oh, glória! Davi se voltou para Deus. E muitas vezes é só o que está faltando na minha e na tua vida. Se voltar para Deus, para apresentar a Ele tudo aquilo que está nos incomodando, nos ferindo, nos entristecendo, nos paralisando. Em quem é que você tem se escondido? Porque Davi pediu só a sombra. Imagina se nós corrermos para as asas. A sombra das tuas asas me esconde. Quando você está só na sombra de Deus. O mal não te ofende, não te destrói. E eram muitas as ameaças. Em meio às ameaças, ele se volta para Deus. Em meio às nossas aflições, as ameaças que vêm para a nossa vida. Será que nós estamos buscando a Deus? Nós estamos nos voltando para Deus? Porque ele reconheceu. Ele reconheceu que era pequeno, ele reconheceu que era fraco, diante dos inimigos dele. Eu não posso, Senhor, parar fulano de falar isso de mim. Eu não posso parar Cicrano de me perseguir, de inventar histórias a meu respeito. Eu não posso parar o Beltrano ali, que estava aí inventando coisas ou fechando portas onde era para eu entrar. Ele ficou ali barrando, colocando dificuldades, uma enfermidade, seja lá qual for a área. Eu não tenho força. Davi reconheceu que diante daquela situação, ele era fraco. Ele era incapaz. E se eu e você, em qualquer situação da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nos sentirmos incapazes, é como Davi que devemos agir. Recorrer ao Senhor. Por quê? Porque também sabia que servia a Deus Todo-Poderoso. Que o amava e em quem poderia confiar. Será que nós não estamos esquecendo que temos um Pai soberano? Um Pai criador? O dono da vida, o autor da vida, o criador de todas as coisas, será que nós não estamos nos desesperando porque estamos esquecendo que nós não somos órfãos, que nós temos um pai? A sua oração não era só um grito de medo, não, de jeito nenhum. É uma expressão de fé. A gente pode até gritar, chorar, espernear dentro de casa, clamando pelo Senhor. Mas aquilo ali não é só um choro. É de desespero, não, é de confiança. De chamar quem pode resolver a situação. É fé. E Deus usa em várias circunstâncias a vida de Davi para nos mostrar, olha, eu não livrei Davi de quantas batalhas? Eu não vou te livrar de um mal falatório, de uma enfermidade, de uma porta fechada. Eu te livro de qualquer coisa, que muito mais eu fiz nos teus antepassados. Davi reconhece aqui que a sua segurança não dependia da força dele, dos recursos dele, mas do cuidado de Deus. Davi tinha um exército, cavalos, armas. Ele poderia dizer, está me atacando? Pois eu vou te pegar também. Vem com espada? Pois vem também que eu estou armado. Aí eu trago de novo a pregação da irmã. Nós não fizemos como Nabal, às vezes, que vai resolver as coisas na ignorância? Ou vamos fazer como Abigail, que vai clamar por misericórdia, clamar por socorro, clamar por ajuda? Davi fez isso. Davi tinha uma espada na mão, mas ele não confiou na sua força. Em nenhuma das vezes, desde a primeira batalha de Davi, eu estou falando batalha de exército, homem contra homem.
Porque antes disso, Davi já tinha sofrido aí batalhas contra ursos e leões e venceu todas elas, confiando no Senhor. Então, se Deus livrou a cada um de nós de ursos e leões, não vai livrar de um Golias? Não vai livrar de qualquer exército que se levante contra nós? Nós somos, sim, a menina dos olhos de Deus. O que está acontecendo, já falei e repito, é que às vezes nós esquecemos que somos essa menina dos olhos de Deus. Esquecemos o quanto somos amados, o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto nós dependemos de Deus e não dos nossos recursos. Porque muitas vezes usamos os nossos recursos, vamos em busca de recursos extra, esquecendo que é Deus que tem a força, que é Deus que protege, e o melhor de tudo, Ele protege com uma ternura tão grande que nós nem sentimos o vento quente passar no nosso ouvido. Nada. O vento, quando vem chegar ao nosso encontro, ele já vem fresco, já vem refrescando, um refrigério. Por quê? Porque é a guerra ali acontecendo e nós em paz. O cuidado de Deus que o protegia com ternura. Como quem protege algo tão delicado e precioso como a menina dos olhos. Olha só, a menina dos olhos. Aleluia, Jesus. Podemos confiar, sim, nesse amor protetor? Com certeza. Cegamente podemos confiar nesse amor protetor do Senhor. Mesmo quando o perigo, a tristeza, a incerteza parece cercar, pronto, para onde eu olhar, se eu olho para um lado tem isso, se eu olho para o lado tem aquilo, se eu olho para trás, meu Deus do céu, se eu olho para frente, Jesus tem misericórdia, não tenho a quem recorrer, já usei tudo que eu tinha, e agora o que eu faço? É nessas horas que Deus não tem ação. Porque enquanto tivermos recursos e forças, Ele não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos dele. Enquanto nós pudermos, Ele não vai se intrometer. Agora, quando, sim, chegar ao ponto que acabou todos os recursos e as forças, aí é a vez dele agir. Sobrenatural é para ele, o natural é para nós. Aleluia. Ele vela por mim e por vocês com ternura, com amor e com cuidado, como quem protege os próprios olhos. Pessoal, preste atenção, quando vem qualquer coisa na nossa direção, a gente não faz assim para proteger a parte onde está o coração. Nem aqui embaixo, nos rins ou na parte do abdômen, não. A gente faz só assim, ó. Protege o quê? O rosto, os olhos. A gente esquece que tem o resto do corpo todo e a gente cobre só a cabeça, ó. É Deus nos fazendo lembrar inconscientemente que nós somos a menina dos olhos dele. Que em meio a qualquer ameaça, qualquer uma delas, em qualquer área da nossa vida, nós podemos e vamos encontrar refúgio sobre a sombra das suas asas. A sombra das suas asas. Ali nós temos abrigo, ali nós temos descanso e nós temos também consolo. Gente, imagina no tempo quente que a gente está vivendo. Eu sei que aqui no Ceará tá quente normal, não. Eu acho que até a lua tá com o calor guardado, assim, um pouquinho do sol, ela absorveu. A lua tá tão quente quanto o sol de dia aqui. Sem exagero, sem mentira nenhuma. Em plena noite, mais de 30 graus a temperatura. Absurdo. Mas qualquer gotinha de sombra que você tenha já dá um alívio tão grande. Imagina a sombra do onipotente. Então, meus irmãos, o que a gente precisa é confiar. Mesmo quando os meus e os teus olhos só veem conflito, só tem terra nos olhos, se abrir os olhos, pronto, lá vem um punhado de areia, parece que foi guardado para colocar dentro dos meus e teus olhos. Não dá nem para abrir os olhos direito, porque tudo vem na nossa direção. Para qualquer lugar que a gente olhe, a gente não vê saída. Então, não vamos olhar para um lado, para o outro, para trás, para frente. Olhemos para onde? Para o alto.
Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhar para o Pai, porque o olhar do Pai está sempre sobre nós. Nós é que às vezes deixamos de olhar para ele, mas os olhos dele estão sempre na nossa direção. E quando a gente entender isso, quando a gente compreender tudo o que acontece, o olhar, que a gente confiar que o olhar do Pai está sempre sobre nós, vigilantes, cheio de amor, nada escapa dos seus cuidados. Na presença dele, nós encontramos a paz que excede todo o entendimento para a nossa alma. E, acima de tudo, força. Força para seguir em frente, onde a gente achava que estava tudo acabado. É apenas um início, um novo início, porque Deus renova tudo todo instante. Tudo é novo nas mãos do Senhor. A cada dia, a cada hora, a cada encontro, a cada ida, a cada vindo, tudo se torna novo. Um encontro que foi agendado para hoje, por exemplo, foi tudo novo. Eu nunca participei de uma forma dessa. Já houve imprevistos? Já, mas como hoje, para mim foi a primeira vez. Porque Deus sabe como vai fazer as coisas e o que quer fazer. E para encerrar aqui as minhas palavras e dar um tempinho aí para os irmãos complementarem também e falarem também, eu deixo o Salmo 17, verso 15. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Que fiquemos satisfeitos cada vez que olharmos para o alto. E não é um simples gesto físico de elevar os olhos para cima. É de elevar os nossos olhares espirituais para o alto, na confiança, na sombra do Onipotente, que nós descansaremos de acordo com a própria palavra dele, porque ele não mente. E se ele diz que cuida, ele cuida melhor do que uma mãe cuida de um recém-nascido. Amém? Eu deixo essa palavra aqui, porque eu também já saí cheia. Em nome de Jesus,